Fala pessoal, tudo bem? Olha só, resolvi gravar esse vídeo. Eu comprei essas prateleiras aqui atrás, elas são daquelas com suporte oculto, né? Eu comprei 4, comprei de uns caras do Mercado Livre e ficou mais em conta, né? Era o legal que eu podia colocar a medida que eu precisava e eu fiz orçamentos também com alguns carpinteiros aqui na marcenaria aqui na região e o preço ficou pelo menos pela metade, né? E os caras do Mercado Livre mandaram as orientações, eu vou mostrar também, bem detalhadas e me ajudou muito. Mas como eu preciso instalar duas ainda, na verdade, já instalei essas duas e eu aprimorei um pouquinho o processo, melhorei um pouquinho, vocês vão ver. Aí eu me senti à vontade para compartilhar esses detalhes, acho que vai ajudar quem estiver na mesma situação. Então, só mostrando um pouquinho melhor, então essas duas que eu acabei de instalar. A primeira, então, eu tive mais dificuldade, aprendi um pouquinho, na segunda já foi um pouquinho mais fácil. Aqui estão as outras duas que eu vou precisar instalar. E aqui ele vem com guia, já como eu falei, um detalhamento bem explicadinho, me ajudou muito. Mas algumas dicas adicionais eu vou compartilhar com vocês ainda, em adição àquilo que já está escrito ali. Espero que o vídeo fique bom aí e ajude vocês. Isso aqui são as outras duas que eu vou instalar. Percebe que a prateleira ela é de um material bem consistente, né? Ela ela não é oca, né? Tem alguns modelos dessa que eu já instalei que ela é oca, então um pouco mais leve. Então, como ela é bem pesada, ela vem aqui já com os furinhos. E uma das dicas que o pessoal falou é dessa de você colocar a fita crepe, né? Para você tirar a medida dos furinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou depois destacar essa fita daqui e vou colar no local que eu vou precisar instalar a prateleira. Percebe que os furinhos eles são bem justinhos com o suporte que a gente vai precisar instalar. Aqui veio todos os suportes, né? Então, por isso que eu achei importante um detalhamento sobre o que fazer para tornar o processo ali um pouco mais eficaz, né? Porque quando a gente instalar esse suporte na parede, isso aqui ele vai ter que encaixar milimetricamente, né? Então, a primeira dica é que quando eu coloquei essa fita crepe aqui, deixa eu ajustar o foco, você marca, faz a marquinha de acordo exatamente com o buraco, tá? Não segue muito a linha, às vezes você vê que a linha ela foge um pouquinho. Na primeira vez essa linha me enganou um pouco. Então você pressiona um pouquinho aqui a fita crepe para você enxergar efetivamente o furo. E com a ajuda da caneta, cadê minha canetinha? Com a ajuda da caneta faz as marquinhas, tá? Vou arrumar isso aqui. Tá, aqui você vai ver já a fita, eu coloquei aqui onde eu pretendo colocar a prateleira. Acho que uma dica para quem já faz bastante furo é você usar, como eu tenho aqui essa paredezinha com os briquezinhos, aproveitar a junção, né, para fazer o furo ficar mais fácil. Eu fiz uma pequena estrelinha aqui porque, sabe o que eu percebi? Toda hora eu ia posicionar a prateleira, eu inverti o lado dela, né? Então, para eu assegurar que eu estou sempre tratando ela de uma forma igual, ou seja, o mesmo lado da prateleira aqui, vai ser sempre o que eu vou calcular. Eu fiz uma marquinha qualquer aqui dos dois lados, para eu não me confundir, tá? Aqui uma outra questão bem simples, mas que eu fiz o seguinte para melhorar aqui minha vida, né? Ele comenta, né, da medida, né, que cada suporte vai ter que ficar aqui de fora, né, a parte que vai ter que entrar. Parece um comprimento pequeno, né, em relação ao total da prateleira, mas ele entra de uma forma tão justa que isso é suficiente, tá? E aí o que eu fiz eu marquei, né, essa medida para eu não ter que, eu faço de uma vez para não ter que ficar depois calculando uma a uma. Então eu marquei com a canetinha, depois eu
eu melhoro essa risca para ela ficar em volta dele todo, porque na hora que a gente for colocar isso aqui na furadeira, vocês vão ver que a melhor coisa é usar a furadeira também para inserir esses suportes. Ele vai ficar girando, evidentemente, e aí você preenchendo aqui o risco fica melhor de enxergar, tá? Aliás, sobre a furadeira, eu fiz uma coisa esses dias que meu irmão deu a dica de estender o fio dela, ó, assim eu não preciso ficar usando extensão, né? Eu abri a minha furadeirazinha aqui, velha de guerra, e deixei esse cabo aqui mais comprido para não ficar toda hora usando extensão. Só fechando esse tema, aí claro que aqui eu usei as medidas que o fabricante me sugeriu, né? Dependendo do modelo que você for trabalhar, pode ter alguma variação. Então ele tá entrando 7 centímetros aqui, vai entrar 7 centímetros na bucha e vão ficar aqui pelo menos 6 centímetros na parte de fora, tá? Aqui, seguindo a mesma lógica, aqui na broca eu calculo a quantidade exatamente que eu preciso entrar e eu marco aqui também para facilitar a minha vida na hora que eu estiver lá furando. Aqui hoje eu comecei a fazer o furo, eu sempre uso aqui o esqueminha do filtro de café para evitar tanto pó. E aí na hora de colocar a bucha aqui, o que o pessoal deu a dica também de fazer essa abertura nela para aumentar a aderência dela aqui, com a ajuda de um martelinho aqui. Ups, vou colocar ela até o final. Então, dando sequência aqui, eu fiz o segundo furo e aí, em adição às medidas, ó, o que acontece? Eu descobri que é 25 centímetros a distância exata entre o centro e o outro, entre o centro de um furo e o outro, né? E aí, às vezes, a nossa mão ou a própria parede aqui, por milímetros que ele desvia, isso vai dar uma atrapalhada lá depois. Vocês lembram que eu mostrei lá no começo que o furo nas prateleiras ele é muito justo, né? Então aqui eu já vi que deu 1 milímetro de diferença, o que pode me atrapalhar depois. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha e depois eu tento fazer essa correção no martelo mesmo, depois que eu colocar o suporte, vocês vão entender. Pessoal, terminei os 6 furinhos aqui para a primeira prateleira, tá? Depois vai ter uma outra ali continuando aqui, né? A ideia é até ali o final, por isso que vocês viram 2 ali. E aí eu fiz aquela minha conferência, aquele meu duplo cheque, né? Aquele meu 25, como eu falei. Eu vi ali na prateleira que tá exatamente 25 entre o centro de um furo e o outro. Então aqui eu fui fazendo o meu duplo cheque, porque como eu falei, às vezes na hora do furo, a posição não tá muito boa, a furadeira não é muito boa, a parede também não ajuda. E você tem essa diferença de milímetros. Isso aqui é o que eu vou tentar corrigir depois, quando eu colocar o suporte aqui. Esse aqui é um suporte que eu percebi que ele é possível de dar uma martelada aqui para você trazer ele um pouquinho mais para cá. Isso, claro, é o modelo aqui que eu tô usando, tá? E foi assim que eu resolvi essa problemática ali na minha primeira prateleira, por exemplo. Parte mais fácil, tirar a fitinha agora. Bom, tinha comido uma bola aqui, né? Porque eu tinha feito a medida em cima da fita, né? Dos 25 centímetros. Fiz de novo aqui na parede. Uma coisa que eu fiz lá na primeira é que quando eu vi que tava assim, tinha ficado muito fora, tá vendo aqui? Deu um pouco mais deve ter dado uns 3, 4 milímetros aí. O que eu decidi? Como vai ter bastante suportezinho, para eu ter menos trabalho, eu ignorava simplesmente um, né? Quando é um ou outro assim, eu percebi que no final ficou tão forte o apoio que não fez falta, tá? Mas ainda assim eu vou tentar resolver isso aqui, se aqui for o que ficou mais distante. Bom, aqui falando da instalação do suporte, a gente vai estar usando, vou estar usando a furadeira, tá? Minha parafusadeira eu tentei, ela não deu muito bem, ela não tem, a minha marca pelo menos, ela não tem muita força, né? O problema da furadeira é que ela acaba tendo muita força, então você tem que dosar bem aqui. Vocês estão vendo aqui então o limite onde eu pretendo inserir aqui o suporte. Ele tem que ir até aqui, tem que estar rente à parede, essa medida. Então, como evidentemente a furadeira só, diferente da parafusadeira, né, que eu consigo voltar, a furadeira é só para frente, então tem que tomar cuidado para não passar muito aqui do ponto, né? Senão vou ter que ficar ajustando depois, tem que tirar com a parafusadeira para tirar até que funcionou bem, só não funciona bem para eu inserir, né?
Então só essa tensão também eu vou medindo aqui na força para não passar desse limite ali na instalação. Ó, pessoal, terminei a instalação dos 6 suportes e uma coisa que eu... Então, é natural, olha, que ele não fique mais alto que o outro. Pode ser o suportezinho pode estar um pouquinho torto, o próprio furo, né, o que é mais provável. O furo lá internamente ele não ficou ali a 90 graus, né, então você vai ver isso aqui, ó. Eu peguei uma linha, então amarrei de ponta a ponta para ter essa ideia, o que tá fora. E aí, pegando esse aqui, por exemplo, ó, preciso levantá-lo. Com o martelinho eu resolvo isso, tá? Então vou jogar ele um pouquinho aqui pra cima, tá bem? Alguns ficam alinhados, outros não, isso é normal. Ó, pessoal, então fiz aqui o ajuste, eu não consegui filmar, né? Porque eu tava... não conseguia fazer aqui a filmagem e o ajuste aqui ao mesmo tempo. Mas deixei alinhado. E antes de terminar essa parte, uma última dica é que eu percebi o seguinte: se você conseguir pegar os suportes dos limites, né, esse da esquerda e o último lá da direita, e deixar ele alguns milímetros para fora, ele vai te ajudar depois como guias quando eu vier com a prateleira aqui. Então, por quê? Porque eu vou procurar encaixar esses dois da ponta primeiro, e aí depois a gente vai ajustando os internos, tá? Então foi uma outra coisa que me ajudou bastante ali nas prateleiras anteriores. Ó, pessoal, terminando aqui, essa aqui foi a parte mais difícil, tive que pedir a ajuda aqui da minha esposa para posicionar essa prateleira, né? Como eu falei, ela é pesada, né? Não é simples, mas eu tinha percebido que um dos suportes não estava ainda encaixando, aí eu dei mais uma ajustada na martelada mesmo, consegui fazer ele entrar, então já entrou aqui a metade, você vê que a prateleira já está ali, não cai, eu vou continuar batendo. Então o que eu faço? Eu com uma proteção, estou usando aqui um pedaço de papelão do próprio, que veio com a própria prateleira, mas já viu o pessoal usando uns pedacinhos de madeira assim, fica melhor. E aí você vai martelando e aos pouquinhos, para não machucar a sua madeira, até ela encaixar por definitivo. Bom, gente, tá aí, ó, terminei a instalação. Vocês veem que eu não sou nenhum profissional, então tinha essa parede que tá fora do esquadro, né? Então o que aconteceu? Isso aqui eu não tinha calculado, ó. Entrou super forçado aqui, machucou minha parede, na verdade, mas aí eu dei umas marteladas aqui até a prateleira entrar, faz parte, né? Bom, espero que de alguma forma tenha ajudado aí com essas dicas adicionais. Um grande abraço e fique com Deus.